As irmãs Luma e Isis de Oliveira marcaram os anos 80 e 90 com beleza, sensualidade e muitas polêmicas, mas as duas não se falam mais já faz alguns anos. Uma leonina que amava brilhar deu uma grande mancada e enterrou sua carreira de atriz para sempre. Além disso, ela inventou um namoro fake com um astro de Hollywood. Luma de Oliveira, a irmã mais nova, é uma sagitariana raiz, que adorava uma boa festa e acabou virando a rainha do carnaval. Luma de Oliveira foi casada com o ex-bilionário Ike Batista e causou grande polêmica ao desfilar no carnaval com uma coleira com o nome do marido. Embora muitos a vissem como submissa, na realidade Ike era bastante liberal, proporcionando-lhe uma vida luxuosa e liberdade total, inclusive para posar nua. No entanto, Luma teria ultrapassado os limites e o traiu. Infelizmente, isso causou a ruína do império de Ike. Assista até o fim e descubra o segredinho entre Isis, sua ex-mulher Simone e Xuxa. Primeiramente, vou falar sobre Isis, pois ela entrou no mundo artístico primeiro e foi uma inspiração para sua irmã caçula, Luma. Isis nasceu em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, em 28 de julho de 1950, em uma família humilde e tem 5 irmãos. Ela começou a trabalhar cedo como balconista e secretária, e por indicação de amigos, começou a trabalhar como modelo, pois era uma jovem bonita, magra e medindo 1,75 m de altura. Começou sua carreira de modelo nos anos 70, sendo muito bem-sucedida e estampando várias capas de revistas da época. No começo dos anos 80, ficou muito amiga de Xuxa e Luísa Brunetti, ambas também modelos bem-sucedidas. Isis começou na Rede Globo como figurante e logo se destacou como atriz em diversas produções de sucesso da emissora, incluindo O Planeta dos Homens, Plumas e Paetês, Sol de Verão, Champanhe, Roque Santeiro, Que Rei Sou Eu, O Outro, Fera Radical e Meu Bem Meu Mal. A primeira personagem de destaque de Isis foi na novela Sol de Verão, de 1982. Ela interpretou Beatriz, mas teve problemas com o autor Manuel Carlos, pois ela era novata e ele preferia Bruna Lombardi ou Maitê Proença para o papel. Mas o público gostou muito de Isis, e fãs ligavam para a emissora perguntando qual batom ela estava usando e elogiavam o seu figurino. Foi nesta novela que ela conheceu seu amigo de longa data Miguel Falabella, a quem ela chama de irmão. Isis foi capa da revista Playboy pela primeira vez em 1983, tornando-se um símbolo sexual e rainha do carnaval. Posou na revista pela segunda vez em 1991. A fama de Isis abriu portas para Luma nas novelas. O primeiro papel de destaque de Luma foi na novela O Outro, de 1987. Curiosamente, elas interpretavam mãe e filha. No entanto, a trajetória de Isis na TV teve uma virada inesperada. Isis teve um papel de destaque na novela Meu Bem Meu Mal, de 1990. Ela interpretava Mimi Toledo, uma professora de etiqueta muito engraçada. A cena em que ela ensina o personagem de Cássio Gabuso Mendes a comer escargot é hilária. Nas festas de fim de ano de 1990, a atriz pediu para a produtora executiva da novela uma licença para viajar para Lisboa. Segundo a atriz, ela foi liberada para viajar e a produtora responsável pelo calendário de gravações lhe disse que ela voltaria a gravar no dia 2 de janeiro de 1991. Mas quando Isis voltou para gravar, o diretor Paulo Ubiratã a demitiu, cortando sua personagem da novela. Isis disse que ficou em choque. Logo que ela voltou, o clima estava estranho, e o diretor Paulo Ubiratã nem olhava na cara dela. Ela afirma até hoje que tudo foi um mal-entendido. Já o diretor afirma que a demitiu por excesso de faltas. O fato é que ela ficou queimada na emissora e nunca mais conseguiu um papel de destaque na Globo. Isis de Oliveira desconfiava que foi vítima de uma armação. O diretor nem sequer a ouviu. Segundo ela, Paulo Ubiratã foi autoritário e radical. Após ser demitida da Globo, a atriz se voltou para o teatro, onde encontrou sucesso com a peça Sauna, em 1992. Outro destaque de sua carreira nos palcos foi a peça Amor de Quê,
em 1994, na qual atuou ao lado de seu então marido, Nelson Freitas, com quem foi casada de 1991 a 1994. Ela ainda fez participações em alguns episódios do Você Decide e trabalhou em outras emissoras, na Band e na extinta Manchete. Em 1998, Isis virou motivo de chacota. Aos 42 anos, a atriz divulgou na imprensa que estaria namorando o ator americano George Clooney, famoso pelo seriado Plantão Médico na época. "Estamos apaixonados", afirmava Isis, acrescentando que Clooney viria passar 6 meses no Brasil. Ela também mencionou uma suposta amizade com Julia Roberts, que estaria planejando férias no Rio. Porém, a farsa desmoronou rapidamente. A assessora de Julia Roberts desmentiu a história. Já a assessora de Clooney, Lisa Reader, também negou qualquer relação entre o ator e Isis. Muito envergonhada, Isis alegou que foi vítima de um golpe de uma empresária que lhe prometeu trabalho em Hollywood, e o caso foi parar na justiça. Isis de Oliveira foi casada com o economista Celso Barbosa Praga e namorou por muitos anos a cantora Simone, nos anos 80. Isis e Simone moraram juntas por 7 anos. Inclusive, vou contar uma história do casal Isis e Simone envolvendo a Xuxa. Durante o Natal de 1989, Xuxa, ainda namorando o Ayrton Senna, viajou para Nova York com as amigas, a cantora Simone e Isis de Oliveira. Sabendo da viagem, Ayrton foi até a cidade para tentar uma reconciliação, já que o relacionamento estava abalado. Mas Xuxa não permitiu sua entrada na casa onde estava espostada. Esse episódio deu origem a rumores de sua possível bissexualidade. Ayrton disse ao seu amigo Braguinha que ia para Nova York ver a Xuxa. O amigo perguntou se ela sabia disso e Ayrton disse que queria fazer uma surpresa para ela. Pois bem, Xuxa estava em uma casa em Hampton Bays, o reduto da elite nova-iorquina, onde só quem tem muito dinheiro tem acesso. Ayrton se vestiu de Papai Noel e tocou a campainha, e quem teve uma surpresa foi ele. Xuxa não o deixou entrar e foi bem grossa com ele, dizendo: "O que você está fazendo aqui? Eu não te chamei. Por favor, vá embora. Você não vai entrar aqui." Ayrton não insistiu. Passou a noite de Natal sozinho em Nova York e depois voltou ao Brasil muito desiludido. A pergunta que fica é: por que Xuxa humilhou ele dessa maneira? Por que ele não podia entrar? O que tinha dentro da casa que ele não podia ver? Eu tenho minha opinião pessoal, mas prefiro não dizer. O mais estranho é que hoje em dia Xuxa alega que Ayrton Senna foi o grande amor de sua vida e que eles iam reatar o namoro, mas ela entra em contradição, pois ela mesma disse que ele nunca mais ligou para ela depois que começou a namorar Adriane Galisteu. Se ela amava tanto esse homem, por que o humilhou na véspera de Natal? Hoje ela deve ter a consciência pesada da burrada que fez. Mas voltando para Isis de Oliveira. Em 2017, ela se casou com o egípcio Hazen Roshid, mas o denunciou por violência doméstica em 2020. Ela alegou que ele a espancou e ela conseguiu uma medida protetiva. Em 2020, ela sofreu um infarto, passou por uma angioplastia e implantou 4 stents no coração. A atriz está afastada da TV há muitos anos. Os fãs sempre lhe cobraram para voltar, mas ela alega que sempre quis voltar a trabalhar na TV, mas os convites nunca mais surgiram. Infelizmente, Isis passou a ser lembrada como a irmã de Luma de Oliveira, ou ex-cunhada de Eike Batista. Luma de Oliveira nasceu no dia 10 de dezembro de 1964 em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e cresceu em Niterói. É a caçula de 6 filhos. Foi uma jovem apaixonada por esportes, praticando ciclismo, corrida e vôlei. Iniciou sua carreira de modelo aos 16 anos, inicialmente conhecida como a irmã mais nova da renomada atriz Isis de Oliveira. Trabalhou como modelo na Alemanha, França e no Japão. Fez poucos trabalhos na TV como atriz. Na Rede Globo, fez uma participação especial em Hipertensão em 1986. Em 1987, fez a Dedé na novela O Outro, e sua última novela foi Meu Bem, Meu Mal, em 1990.
Em 1987, Luma estreou como madrinha de bateria da Caprichosos de Pilares e, a partir de então, lançou-se como um dos maiores destaques dos desfiles de carnaval, participando de várias escolas de samba do Rio de Janeiro. Em 1990, teve um breve romance com o jogador de futebol e técnico Renato Gaúcho. Logo em seguida, Luma conheceu Eike Batista. O casamento de 13 anos entre Eike Batista e Luma de Oliveira foi cercado de polêmicas. Luma sempre foi sensual e desinibida, sendo capa da Playboy 5 vezes e rainha do carnaval. Eike adorava exibir sua esposa como um troféu, até que as coisas saíram do seu controle. Eike e Luma se conheceram em 1990, quando ele havia acabado de se casar no civil com Patrícia Leal. O empresário deixou a esposa para ficar com Luma, com quem se casou logo em seguida, já que Luma estava grávida. Luma e Eike tiveram 2 filhos, Thor e Olin. Eike dava uma vida de rainha para Luma e muita liberdade para ela desfilar no carnaval ou até posar nua. Ele adorava exibir a esposa linda e sensual. Em 1998, Luma virou polêmica nacional ao desfilar na escola de samba Tradição com uma coleira com o nome do então marido, Eike Batista. Foi criticada pelas feministas por se mostrar submissa, mas Luma se defendeu dizendo que submissão não existia em escola de samba. Disse também que aquilo era apenas uma brincadeira de carnaval, e o nome do marido na coleira era para fazer um agradinho a ele. Conforme os 2 filhos do casal cresciam, Eike começou a se incomodar com o exibicionismo de Luma. Então a pressionou a recusar um novo convite da Playboy como a Mulher do Milênio, para posar nua na primeira edição da revista do ano 2000. O problema é que Luma já havia assinado o contrato. Eike tentou convencê-la de que não era apropriado para uma empresária e mãe de 2 filhos expor tanto corpo. Luma acabou cedendo para preservar o casamento. Em 1999, Eike pagou uma multa à Playboy para cancelar o contrato. Ainda assim, a ex-modelo posou nua, em 2001, como a deusa da luxúria. E essa decisão trouxe problemas para os 2 filhos, Thor e Olin. Ainda crianças, os filhos sofriam bullying dos colegas na escola alemã. Para defender a mãe, Thor reagia e brigava. Ele voltava para casa todo sujo e machucado. O casamento terminou de forma conturbada. Supostamente, Luma teria traído Eike com o bombeiro José Albucazes. Mas o caso extraconjugal foi negado na época tanto por Luma quanto por Eike. O bombeiro também negou tudo, tentando jogar água fria no incêndio. Amigos próximos de Eike disseram que ele ficou arrasado e ferido, e dizia: "Pelo jeito, só eu não sabia da traição." Dizem que Eike ficou deprimido e lamentava, chorando aos mais próximos que a esposa fogosa teve que arranjar logo um bombeiro alto e de olhos azuis para apagar o seu fogo. Eike e Luma se divorciaram em 2004. Enquanto as notícias dos chifres incendiavam as páginas das revistas e jornais, Eike, que era um escorpiano vingativo, pensou em dar uma entrevista incendiária para expor a Luma, mas deixou para lá. Queria poupar os filhos desse constrangimento. Luma nega até hoje e diz que é apenas amiga do bombeiro. Após a separação, Luma, que é uma sagitariana pra lá de sortuda, ficou com uma casa no Jardim Botânico, mais uma casa em Búzios e uma quantia de $20 milhões. Dizem que Eike nunca mais foi o mesmo depois da separação. Mas o mundo gira, o mundo é uma bola. Eike se transformou num workaholic compulsivo e bilionário, e em 2012 se tornou o homem mais rico do Brasil e o 7º mais rico do mundo, segundo a revista Forbes. Dessa forma, Luma entenderia que deixou escapar um partidão. Mas seu império entrou em colapso em 2014 e tudo começou a dar errado. Em março de 2012, Thor Batista, filho de Eike e Luma, atropelou e matou o ciclista Wanderson Pereira dos Santos em uma rodovia no Rio de Janeiro. Thor fez um acordo com a família da vítima. Em 2015, Thor foi absolvido da acusação de homicídio culposo. Em 2020, Eike sofreu um infarto, passou por uma angioplastia e implantou 4 stents no coração. A atriz está afastada da TV há muitos anos. Os fãs sempre lhe cobraram para voltar,
mas ela alega que sempre quis voltar a trabalhar na TV, mas os convites nunca mais surgiram. Infelizmente, Isis passou a ser lembrada como a irmã de Luma de Oliveira, ou ex-cunhada de Eike Batista. Hoje em dia, Luma diz que não quer mais saber de relacionamento. Ela atua como ativista da causa animal e adotou 2 onças pintadas. Ela não desfila como rainha de bateria desde 2009. Ela também já é vovó. Seu filho mais velho, Thor, foi papai esse ano de 2024. Aliás, ela defendeu o filho nas redes sociais. As pessoas o chamaram de feio, muito velho para a idade e calvo. Luma disse que seu filho prefere ser natural e não faz procedimentos estéticos para agradar ninguém. E, infelizmente, ela não fala com a sua irmã Isis desde 2014 por causa de uma briga em família envolvendo o irmão Mendy Oliveira, que foi seu empresário por muito tempo. Mendy Oliveira foi demitido em 2014 e foi à justiça pedir 3 milhões de reais de indenização. Luma não gostou nem um pouco e o despejou do apartamento que ele morava de favor. Na verdade, ela teria dado o imóvel ao irmão de presente, mas como nunca passou para o nome dele, ela tomou de volta. Isis de Oliveira ficou do lado do irmão e disse o seguinte nas redes sociais: "Nós da família sabemos. Pensa porque tem dinheiro pode sacar uma pessoa digna que aturou ela por 27 anos com toda a sua maldade? Carneiro com pele de lobo. Tá na hora de caírem as máscaras." Luma e o irmão entraram em um acordo, mas o valor do acordo nunca foi mencionado. No dia 5 de abril de 2023, Mendy Oliveira faleceu. A causa da morte do assessor não foi revelada. Vamos torcer para que as irmãs façam as pazes. É muito triste ver famílias destruídas por causa de dinheiro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima!